Existe uma baga que o Irã cultiva 5.000 toneladas todos os anos. Ela suporta o calor do deserto que racha a pedra e o frio do inverno que cai para menos 38 graus. Seu pólen foi encontrado em solo neolítico na Grã-Bretanha, mais antigo que Stonehenge, mais antigo que o bronze, mais antigo que o conceito de uma fazenda. Europeus medievais a plantaram como cercas vivas. Cozinheiros persas ainda a incorporam ao arroz. Ela é carregada de ácidos orgânicos, potássio e compostos antioxidantes que rivalizam com superalimentos cultivados sob irrigação. O governo dos Estados Unidos a chamou de estrangeira inimiga. Ele rotulou o arbusto como pró-alemão. Imprimiu boletins federais exigindo sua execução e, em seguida, enviou equipes a 88 milhão de fazendas a pé. Arrancando os arbustos do solo por 60 anos, eles destruíram entre 100 milhões e 500 milhões de arbustos, em pelo menos 3 estados. Ainda é ilegal plantar. Uma seba alimentar mais antiga que a agricultura, criminalizada para proteger uma única cultura de grãos. O arquivo se abre em 1865 em um laboratório alemão onde um micologista chamado Anton de Berry está olhando para algo que não deveria existir. Por gerações, agricultores por toda a Europa assistiram à mesma catástrofe completa se repetir. O trigo que estava verde e alto em junho emergiria enferrujado e estilhaçado em agosto. Caules quebradiços, grãos murchos, campos inteiros transformados em resíduos cor de cinza. E havia uma suspeita antiga e obstinada que não morreria. Agricultores que viviam perto de sebes de Barberry perdiam mais trigo. Agricultores que as arrancaram perderam menos. Mas a suspeita não é ciência. Ninguém conseguia provar o porquê. Derry conseguiu. Ele rastreou o ciclo de vida da ferrugem negra do caule, Puccinia graminis. Através de cada estágio de sua existência, ele esperava um ciclo simples: o fungo infecta o trigo. O trigo produz esporos. Os esporos infectam mais trigo. O que ele encontrou foi um desvio. O fungo precisava de 2 hospedeiros. O trigo carregava a fase assexuada, a propagação, o dano, a perda da safra. A fase sexuada, o estágio em que o fungo recombina sua genética e gera linhagens virulentas inteiramente novas. Exigia uma planta inteiramente diferente. Exigia a Barberry. Sem a Barberry, a ferrugem do caule poderia se espalhar, mas não poderia evoluir. Ela não conseguia embaralhar seu baralho genético. Não conseguia produzir as novas cepas que derrotavam as variedades de trigo resistentes ano após ano. A Barberry não era apenas um hospedeiro. Era o quarto onde a ferrugem se reinventava. Derry não proibiu uma planta. Ele deu aos governos um motivo para isso. E a intuição era mais antiga que sua prova. Em 1660, 2 séculos antes de Berry tocar em um microscópio, a cidade de Rouen, na França, já havia aprovado uma lei ordenando a remoção da Barberry perto de campos de grãos. Eles não conheciam o mecanismo. Eles conheciam o padrão. Deere forneceu o mecanismo e, uma vez que a relação se tornou visível, uma vez que carregava na autoridade da ciência laboratorial, ela se tornou política. Mas o que exatamente era essa planta que eles estavam prestes a sentenciar? Imagina da maneira como uma equipe de campo a veria. Um arbusto de múltiplos caules de 3 a 10 pés de altura, seus galhos mais velhos revestidos por uma casca cinza. A madeira por baixo é amarela, impressionantemente, inequivocamente amarela. Espinhos de 3 partes guardam cada nó e, desses nós, emergem tufos de folhas finamente serrilhadas. Na primavera, pequenas flores douradas pendem em cachos caídos. No outono, bagas vermelhas brilhantes, em forma de ovo, com cerca de 10 a 11 milímetros de comprimento, balançam como lanternas minúsculas no ar frio. Pegue uma. Morda. O azedume atinge instantaneamente, agudo e ácido, mais adstringente do que doce. Isso não é um doce. Esta é uma comida que se anuncia. Esta era a planta que a baga acabara de condenar. Não porque fosse perigosa ao toque, não porque fosse venenosa para comer, mas porque na parte inferior de suas folhas, invisível a olho nu, um fungo estava completando um ciclo reprodutivo que poderia matar nações de fome. A história da Barberry não começa em um laboratório alemão. Ela começa milhares de anos antes nas sebes da Grã-Bretanha medieval, nos bazares da Pérsia e nos solos neolíticos de um continente que ainda não havia aprendido a escrever. Antes que alguém a chamasse de criminosa, civilizações inteiras a chamavam de essencial. Em Norfolk, Inglaterra,
Há um lugar chamado Grimes Graves, um complexo de minas de sílex neolítico que remonta a mais de 4.000 anos. A Sociedade Botânica da Grã-Bretanha e Irlanda registra algo notável no registro de pólen de locais como estes e outros no país de Gales. Pólen de Barberry, Barbaris vulgaras, em solo neolítico. Esta planta estava incorporada nas paisagens britânicas antes da linguagem escrita, antes do bronze, antes do conceito de uma fazenda. No período medieval, a Barberry havia se tornado infraestrutura. Seu crescimento espinhoso de múltiplos caules formava cercas vivas que nenhum gado conseguia atravessar. Um único plantio de sebe se regenerava temporada após temporada sem replantio, sem mão de obra, sem custo. E ela não servia apenas como cerca. As bagas eram alimento, preservadas, em geleia, preparadas em bebidas ácidas, a casca interna, de um amarelo brilhante, rendia corante. Uma planta, 4 funções limite: alimento, corante, defesa. A palavra moderna para isso é resiliência. A palavra antiga era sebe, mas a tradição viva mais profunda do cultivo da Barberry não pertence à Europa. Ela pertence ao Irã. Na província de Khorasan, no nordeste do Irã, nos distritos de Burgand e Gayan. A Barberry não é uma curiosidade, é agricultura. Os iranianos a chamam de zaresk. A cultivar sem semente Zaresk Bidane é a base de uma economia alimentar comercial que produz mais de 5.000 toneladas de Barberry seca todos os anos em cerca de 6.000 hectares, e o clima não é suave. A precipitação média anual gira em torno de 173 a 190 milímetros. As temperaturas variam de menos 38 graus Celsius no inverno a 44 graus no verão. Isso não é terra agrícola por nenhuma definição convencional. Este é um solo que quebra outras culturas. A Barberry não quebra. Ela frutifica. Os iranianos não plantaram Barberry porque não tinham nada melhor. Eles a plantaram porque a terra a exigia, onde a irrigação falha, onde a chuva desaparece, onde o calor do verão racha a terra e o frio do inverno fende a pedra. A Barberry resiste. Prove a seca, da maneira que os cozinheiros persas a usam. O arroz com zerishkin é ornamentado e vermelho rubi, intensamente ácido. Cada baga uma pequena explosão de azedume na língua. O sabor não sussurra, ele se anuncia. Este é um alimento que sobreviveu porque é insubstituível, porque nada mais tem esse gosto, cresce assim ou tolera o que esta planta tolera. E há uma nuance taxonômica que pertence a esta história. A Sociedade Internacional de Ciência Hortícola rotula a Barberry iraniana sem sementes como Barbaris vulgaris variedade esperma. Mas um capítulo da Springer de 2025 sobre melhoramento e domesticação identifica a mesma cultivar comercial como Barbaris inima bidane. Barberry não é uma única espécie. É uma categoria alimentar cultural que abrange múltiplos taxons. O alimento sobreviveu através de continentes. A espécie foi sentenciada em um deles. Colonos europeus trouxeram Berberus vulgaris para a América do Norte deliberadamente como material para sebes. Seus espinhos desencorajavam o gado. Suas bagas eram preservadas. Sua casca era usada para corante. Era uma infraestrutura alimentar funcional transplantada para paisagens coloniais. E aqui reside o prenúncio. As próprias qualidades que tornavam a Barberry útil propagação vigorosa. Sementes dispersas por pássaros, rebrota vegetativa de fragmentos de raiz, sementes que permanecem viáveis por 9 anos ou mais são as qualidades que tornaram impossível erradicá-la completamente. Uma única campanha nunca seria suficiente. A baga era alimento. A casca era corante, mas a raiz guardava algo inteiramente diferente. E quando os químicos modernos finalmente mediram o que vivia dentro da raiz, encontraram um composto que se tornaria um dos alcaloides vegetais mais estudados do século XXI. Aqui é onde temos que ser honestos, mais honestos do que a maioria dos canais que cobrem esta planta. A internet lhe dirá que a Barberry é uma superbaga de berberina. Que comer a fruta fornece um poderoso alcaloide que pode rivalizar com medicamentos prescritos para diabetes. Essa abordagem não é precisa. E usá-la nos tornaria nada melhores do que os sistemas que estamos investigando. Aqui está o que a ciência realmente diz. Em 2020, 2 pesquisadores que publicaram na revista Molecules analisaram frutos de Berberus vulgaris coletados em 3 províncias chinesas. Eles estavam medindo ácidos orgânicos e conteúdo mineral. A química que realmente define o perfil nutricional da baga. O que eles encontraram foi uma fruta carregada de ácido cítrico, atingindo concentrações de até 1.798 gramas por quilo. O ácido málico mediu cerca de 1.585 gramas por quilo. É por isso que a baga tem o gosto que tem.
Aquele azedume agudo e imediato é a química do ácido orgânico se anunciando na sua língua. Depois vieram os minerais. O potássio foi medido em mais de 13.000 partes por milhão. Cálcio, magnésio, sódio, todos presentes em concentrações significativas. Esta é uma fruta que cresce em alguns dos climas mais severos da Terra, com quase nenhuma água, e apresenta densidades minerais que rivalizam com superalimentos cultivados sob irrigação e fertilizantes. Uma revisão de 2025 publicada na Nutrition Reviews afirmou isso diretamente. As barberries não são ricas em berberina. A ingestão dietética de berberina ao comer a fruta é, geralmente, insignificante. As partes da planta ricas em berberina são as raízes e rizomas, não as porções que alguém come como alimento. Um estudo comparativo de 2024 na PL One sobre os órgãos de Berberos confirmou isso em nível tecidual. As maiores concentrações de berberina aparecem na raiz, especialmente no tecido da casca. O fruto e as folhas tendem a compostos fenólicos, associados a antioxidantes, em vez de dominância de alcaloides. Portanto, a baga é um alimento ácido, denso em minerais e carregado de antioxidantes. Essa é uma história real. Essa é uma história defensável. Mas não é a história da berberina. A história da berberina é uma história de raiz e casca. E ela tem suas próprias evidências e suas próprias complicações. Imagine esta condição por dentro. Seu corpo está sedento e cansado ao mesmo tempo. Feridas se recusam a fechar. Sua visão embaça sem aviso. Nítida em uma hora, turva na próxima. O dormência rasteja para suas mãos, depois para seus pés, e então permanece. Você acorda exausto de um sono que nunca o restaurou. Isso é o diabetes tipo 2 vivido no corpo. O CDC contabiliza 38 milhões de americanos vivendo com isso. Estima-se que outros 98 milhões tenham pré-diabetes. O custo anual total é de 403 bilhões de dólares americanos. Em 2008, os pesquisadores Yin, Xing e Ye publicaram um ensaio no periódico Metabolism. 36 adultos com diabetes tipo 2 recém-diagnosticada foram randomizados para receber berberina ou metformina, 0,5 gramas 3 vezes ao dia durante 3 meses. O resultado foi que o efeito de redução do açúcar no sangue da berberina foi descrito como semelhante ao da metformina. A HbA1c caiu de 9,5% para 7,5% no grupo da berberina, mas 34,5% dos participantes experimentaram efeitos colaterais gastrointestinais e um comentário de 2024 na JK Network Open observou as limitações, claramente. A berberina é promovida apesar de não ter aprovação do FDA e seus desafios incluem baixa biodisponibilidade e efeitos adversos gastrointestinais. O sinal é interessante. A qualidade das evidências, a dosagem e a regulamentação permanecem complicadas. O Centro Nacional de Saúde Complementar e Integrativa adiciona um aviso que não pode ser suavizado. A berberina pode interagir com medicamentos, não deve ser usada por pessoas grávidas ou amamentando, e não deve ser administrada a bebês por causa de uma preocupação específica com icterícia e o risco de kernicterus em recém-nascidos. A raiz continha um composto que a medicina moderna ainda está tentando entender. Mas o governo dos Estados Unidos nunca se interessou pela raiz. Eles estavam interessados nas folhas por causa do que crescia nelas. 1916, a pior epidemia de ferrugem do colmo na história da América do Norte detona em todo o cinturão do trigo. Aproximadamente 200 milhões de bushels de trigo são destruídos nos Estados Unidos. Outros 100 milhões de bushels colapsam nas províncias das pradarias canadenses, nas grandes planícies do norte. As reduções de rendimento atingem em média cerca de 60%. Isso é tempo de guerra. As potências aliadas precisam de grãos. As perdas não são enquadradas como inconveniência agrícola. Elas são enquadradas como uma ameaça ao suprimento de alimentos de nações em guerra. 200 milhões de bushels perdidos. E um patologista de plantas na Universidade de Minnesota decide que a berberis deve morrer. Berberis. Seu nome é Elvin Charles Stackman. Ele tem o ouvido do USDA. Ele tem os dados da prova de Deere. E ele tem uma linguagem que deixaria um propagandista de guerra orgulhoso. No Boletim de Agricultores do USDA, número 10. 158 Stackman não recomenda a remoção. Ele exige a execução. Suas próprias palavras impressas pelo governo federal dizem, o fora da lei berberis comum. Sua diretriz é, execute este arbusto criminoso.
Ele avisa que uma única berberis plantada em um jardim de cidade poderia causar perdas de safras centenas de milhas na direção do vento. E os números o sustentam, pelo menos em magnitude. Um documento de campanha do USDA estima que um arbusto de berberis de tamanho médio pode produzir mais de 64 bilhões de esporos de ferrugem em uma única temporada. 64 bilhões de um único arbusto. O documento compara a propagação epidêmica desses esporos a um incêndio florestal. Em 1918, o Programa Cooperativo Federal Estadual de Erradicação é lançado nos principais estados produtores de trigo sob a orientação de Stackman. Uma cascata de leis estaduais se segue. A primeira onda atinge entre 1917 e 1919. Mais tarde, Washington se junta em 1923. O Kansas se junta em 1955. Até então, a arquitetura legal é enorme. A Quarentena Federal. Número 38, emitida em 1919, proíbe o movimento interestadual e o restabelecimento de berberis suscetíveis à ferrugem. A estrutura regulatória atual, CFR 301.38, ainda governa o movimento interestadual de berberis, Mahoberberis e Mahonia. Plantas suscetíveis à ferrugem são proibidas de entrar ou se mover através de áreas protegidas listadas. No século XXI, as regras permanecem em vigor. No nível estadual, as proibições são ainda mais absolutas. Minnesota classifica a berberis comum como controle proibido, sem permissão para transporte, propagação ou venda. Washington exige a destruição da berberis comum em regiões produtoras de trigo, sob a WAC 16.47.2.020. Massachusetts proíbe a importação e a propagação em todo o estado. Então veio a propaganda. Cartazes apareceram em comunidades agrícolas em todos os estados do norte. A Sociedade Fitopatológica Americana documenta a retórica de guerra da campanha. A berberis foi chamada de parente e aliada do Kaiser. Um comunicado de imprensa de Dakota do Sul declarou o arbusto pró-alemão e alertou que manter um vivo era decididamente desleal. O arbusto foi rotulado como um estrangeiro inimigo. Um cartaz sobrevivente do USD, arquivado na coleção Hoover, destilou o argumento em um slogan que se tornou política federal: é um caso de berberis ou pão. E então eles começaram a arrancar. O escopo é difícil de compreender. Um documento de campanha do USDA descreve o desafio da inspeção aproximadamente 1.888 milhões de fazendas e muitos milhões de propriedades adicionais para inspecionar cuidadosamente a pé. Isso não era vigilância aérea. Eram humanos caminhando por limites de propriedades, bordas de campos, cercas vivas e lotes de madeira, fazenda após fazenda, estado após estado por décadas. Eles chamavam de arbusto criminoso, e a linguagem vinha dos próprios boletins do governo. Eles enviaram equipes a 88 milhões de fazendas inspecionando cuidadosamente a pé em 3 estados. Eles destruíram, pela contagem do USDA, mais de 100 milhões de arbustos. Paul David Peterson Jr., em sua tese de doutorado na Universidade Estadual da Carolina do Norte, coloca o número em um patamar mais alto, mais de 500 milhões de arbustos de berberis comum destruídos antes do término do programa no final da década de 1970. Eles tornaram ilegal plantar, vender ou transportar, e em pelo menos 3 estados essa proibição ainda vigora. Eles a substituíram pela berberis japonesa, Berberis thunbergi, que o próprio boletim de Stackman descreveu como bela e garantiu ao público que não enferruja e não precisa ser destruída. A berberis japonesa é agora reconhecida como um dos arbustos invasores mais destrutivos no leste da América do Norte. A berberis não foi erradicada porque prejudicava os humanos. Foi erradicada porque permitia um fungo que ameaçava a cultura de commodities da qual a agricultura industrial dependia. A planta não era a doença. Era o quarto onde a doença se reinventava. E a punição por hospedar essa biologia foi a aniquilação total por lei. Por equipe, por cartaz, por slogan por 60 anos. E hoje, Gene, no Laboratório de Doenças de Cereais do Serviço de Pesquisa Agrícola do USDA, ainda estuda essa relação. A pesquisa de Gene mostra como a berberis pode gerar novas raças de ferrugem através da recombinação sexual, desestabilizando a resistência genética que os melhoristas de plantas passam décadas construindo em variedades de trigo. A ciência que justificou a erradicação não está errada.
O que vale a pena questionar é se a erradicação era a única resposta, e o que foi perdido quando uma cerca viva alimentar perene foi trocada pela paz de espírito de uma monocultura. Em 1923, o próprio Stackman observou o que a campanha de erradicação havia realizado na Inglaterra. Ele escreveu que o agricultor havia exterminado a berberis tão minuciosamente que se podia dirigir por milhas sem encontrar um único arbusto, e agora a Grã-Bretanha a está plantando novamente. Organizações de conservação do Reino Unido estão incentivando ativamente o retorno da berberis vulgaris às cercas vivas britânicas, não por comida, não por cercamento, mas por uma mariposa. A mariposa da Berberis Pareolip berberata está em perigo e a Berberis vulgaris é sua única fonte de alimento conhecida atualmente. A mariposa não pode sobreviver sem o arbusto. O arbusto foi quase eliminado. A mariposa o seguiu em direção à extinção. A tensão é extraordinária. Replantar a área de hospedagem da Berberis poderia reabrir caminhos para a recombinação da ferrugem do como. O próprio processo que Dare identificou. A própria ameaça para eliminar a qual Stackman construiu uma campanha de 60 anos. Conservação de um lado, segurança alimentar do outro. O mesmo argumento, a mesma planta um século depois. Enquanto isso, na província de Khorasan, no Irã, a Berberis nunca saiu da mesa. 6.000 hectares, 5.000 toneladas anualmente. Birjand e Cain. Zaresk seco e empilhado em mercados. Colocado em arroz, enviado por todo o Oriente Médio. A planta que os Estados Unidos passaram 60 anos arrancando nunca deixou de ser comida. Ela apenas parou de ser comida aqui. E o arquivo que prova a escala do que foi perdido quase desapareceu por si só. Paul David Peterson Jr., em sua tese de doutorado na Universidade Estadual da Carolina do Norte, documentou o que as agências federais e estaduais fizeram ao longo de 6 décadas. O escopo, as táticas, os números. Seu trabalho coloca a destruição em mais de 500 milhões de arbustos. Sem essa tese, a escala total da campanha corre o risco de se tornar uma nota de rodapé. Peterson garantiu que ela permanecesse um capítulo. O padrão se repete. Groselhas e groselhas negras foram arrancadas do solo americano como hospedeiros alternativos para a ferrugem do pinheiro branco. New Hampshire baniu o gênero Ribes em 1917 e executou programas agressivos de erradicação até o final da década de 1970. O espinheiro cerval foi alvo do USDA como hospedeiro alternativo para a ferrugem da coroa da aveia. O cedro vermelho oriental enfrenta pressão de remoção onde quer que pomares de maçã comerciais se oponham ao ciclo da ferrugem da maçã cedro através de suas árvores. A fórmula nunca muda. Quando uma planta selvagem permite um patógeno que ameaça uma cultura de commodities, a planta é condenada. A cultura nunca é questionada. A questão nunca foi se a berberis era valiosa. A questão era se seu valor para os humanos importava mais do que seu perigo para o trigo. E por um século, o trigo venceu. Eles não lhe dirão que pólen de berberis foi encontrado em solo neolítico, que esta planta alimentou humanos antes de existirem campos de trigo. Eles não lhe dirão que o Irã ainda cultiva 5.000 toneladas por ano, que a planta que os Estados Unidos arrancaram nunca saiu da mesa em Khorasan. Eles não lhe dirão que a Grã-Bretanha está agora replantando-a para salvar uma mariposa que não pode sobreviver sem ela. Eles não lhe dirão que as bagas são comestíveis, que sempre foram. É um caso de berberis ou pão. Esse era o slogan, essa era a política, essa era a justificativa para arrancar mais de 100 milhões de arbustos da terra ou 500 milhões, dependendo de quem está contando, dependendo de em qual década a contagem parou, mas a berberis também era pão, era comida, cerca, corante e remédio. Uma cerca viva alimentar perene mais antiga que a própria agricultura, criminalizada para proteger uma única cultura de grãos. Eles não escolheram entre berberis e pão. Eles escolheram uma cultura em vez de uma planta inteira. A berberis não precisa de permissão. Suas sementes permanecem viáveis por 9 anos. Suas raízes se regeneram a partir de fragmentos que as equipes deixaram para trás. Pássaros a carregam através de cercas e divisas de propriedades e fronteiras estaduais que nenhuma quarentena pode selar. Ela não precisa de uma lei agrícola. Ela não precisa de uma área protegida. Ela não precisa de um rótulo que diga cultivar resistente aprovada para movimentação interestadual. Ela não precisa de um número de boletim ou de uma isenção regulatória ou de um voto de comitê. Ela simplesmente cresce. Ela sempre cresceu. E nenhum cartaz, nenhuma quarentena, nenhuma equipe de erradicação com um mandato para inspecionar 88 milhão de fazendas a pé, nada disso foi suficiente. Você agora conhece uma planta que governos passaram 60 anos tentando apagar da paisagem.
O fato de você saber o nome dela é o primeiro ato de restauração. Cada curtida e cada compartilhamento preserva o que eles tentaram arrancar pelas raízes. Bem-vindo ao jardim enterrado.